Fala, meu povo, aqui é Thiago de novo, falando minhas opiniões futebolísticas mais uma vez sobre a Copa do Mundo 2026. E dessa vez eu vou estar falando da a segunda parte sobre as oitavas de final. Não, oitavas ainda não. Das 16avos de final da Copa do Mundo 2026. Né, eu já tinha feito um vídeo falando de 10 jogos, então faltam 6, então vamos lá. Rapidamente falar sobre esses jogos aí, né? Beleza, então a gente tinha ido até Estados Unidos e Bósnia. E vamos aqui agora começar os jogos entre Espanha e Áustria. A Espanha venceu com certa facilidade a Áustria, 3-0, sem fazer muito esforço. Foi talvez o primeiro jogo da Espanha que passou mais segurança, né? Assim, a Áustria não era um adversário forte, acho que a maioria das pessoas achava que se não rolasse uma zebra muito grande a Espanha ia passar. A Áustria também não tinha dado muitas dificuldades para a Argentina, né? Na fase de grupos. E enfrentando a Espanha, eu não achei um jogo assim que me encantou. Ou só olhando aquele jogo isoladamente, eu ficaria com medo da Espanha. Eu tenho medo da Espanha porque eu sei o que a Espanha é capaz, mas eu não achei que assim foi um jogo envolvente. O Lamine Yamal brilhou muito, nada assim desse jeito que faria eu estar com medo da Espanha pelo que eles têm jogado na Copa. De novo, eu tenho medo da Espanha porque eu sei do potencial dos caras. Eu sei o que eles já fizeram na Eurocopa 2 anos atrás, o que eles têm feito em amistoso, sei o tanto de bola que o Lamine Yamal joga, né? Além, sei lá, do Nico Williams, do que o meu campo é forte, com o Pedro, com o Rodri, essa galera toda aí. Mas em bola jogada na Copa, eu não tinha visto nenhum jogo grande da Espanha. Tinha vencido sem dificuldade a Arábia Saudita, mas assim, também não foi um jogo assim, impressionante. E mais ou menos a mesma coisa eu posso falar da Austrália, mas da Áustria. Mas eu acho que talvez a falta de dificuldade que a Espanha enfrentou para jogar contra a Áustria também fala quão forte a Espanha é, né? Então assim, venceu assim na segunda marcha, na tranquilidade, fez um 3-0 ali e ficou por isso mesmo. Não brilhou, mas jogou bem e talvez a preocupação esteja aí, né, pra nós. Beleza, então isso aí foi a Espanha contra a Áustria, jogou bem, passou sem muitas dificuldades, uma exceção nesses 16 avos de final, como já sabemos, principalmente quando consideramos o adversário da Espanha, que vai ser Portugal. Um jogo que foi definido no tempo normal, mas assim, com sofrimento até o último segundo, praticamente literalmente, né? Foi um jogo entre Portugal e Croácia que foi talvez um dos melhores jogos da Copa até agora. Teve grandes jogos esses 16avos de final, né? Tipo, só jogaço, né? Só não, né? Porque teve alguns jogos que não foram tão jogaços assim, mas tipo assim, muitos jogaços. Foi uma fase bastante interessante da Copa do Mundo. E especificamente falando sobre Portugal e Croácia, 2-1 placar, com a Croácia fazendo 4 gols, 3 deles sendo anulados e todos corretamente anulados. E o último eu vou falar no final, vou falar já com mais detalhes sobre o último que foi anulado. E Portugal também conseguindo fazer 3 gols com anulado, 2 valendo. Então no final 2-1 para Portugal. Croácia, como eu já tinha comentado em outros vídeos falando sobre a Croácia, tem uma geração, um final da geração muito boa da Croácia. A Croácia é muito louca, porque a Iugoslávia, né, era um país ali na Europa e que tem uma história muito complexa e tal, que não vale a pena entrar sobre ela agora, mas o que acontece é que a Iugoslávia ficou sendo só um país por muitos anos, né? E inclusive, por exemplo, quando teve a reinauguração do Castelão, logo antes da Copa 2002, que tem aquele famoso, uma coisa que virou meme, que é aquele cartaz falando, tem coisas que só o dinheiro explica, uma mulher casar sem conhecer um homem, e Ronaldo Fenômeno na seleção, alguma coisa assim, e Ronaldinho na seleção, não sei como é que o povo falava na época. Tem esse cartaz antes da Copa 2002 e o Cabo pegou e virou o artilheiro da Copa, né? Esse aí foi no Castelão, na reabertura do Castelão, depois de uma reforma que durou não sei quanto tempo, e que foi um jogo entre Brasil e Iugoslávia, né? Que eu tava lá. Foi uma das primeiras vezes que eu fui pro estádio. Sim, mas já não era já a Iugoslávia no seu auge territorial, porque a Iugoslávia continha vários países, né? Incluindo, não sei se vou lembrar todos agora falando assim do supetão, mas tinha Macedônia do Norte, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Bósnia e Herzegovina, Croácia e Eslovênia. Eu acho que eu falei todos assim, sei lá. É um rumo de país, como vocês estão vendo. E a Iugoslávia em si era uma seleção
boa, mas não assim, uma grande seleção. Nunca tinha chegado assim. Talvez assim, lá nos princípios da Copa tenha feito mais uma gracinha assim maior, né? A primeira partida do Brasil em Copas foi contra a Iugoslávia, o Brasil perdeu de 2-1. Mas nunca fez assim nada muito grandioso em Copas do Mundo. E aí quando na Copa de 30 eles foram eliminados na semifinal contra o Uruguai, perdendo de 6-1. Agora eu me lembrei porque eu pesquisei pra outro vídeo esse negócio aí. Mas enfim, a Iugoslávia nunca foi uma seleção grande, passou muitos anos e não era isso. E aí quando elas se desmembraram, nesses países que eu falei, um dos países, que é a Croácia, virou meio que tipo uma potência, assim, potência talvez seja uma palavra muito forte, mas tipo assim, tirando as seleções campeãs do mundo, acho que tem poucas seleções que você pode falar que tem um histórico de Copa melhor do que a Croácia, né? Acho que é Holanda, Portugal fica pau a pau ali, mas tem alguns feitos que a Croácia é até maior, né? Porque a Croácia, na sua primeira Copa do Mundo de 98, já conseguiu cravar um terceiro lugar, perdendo de virada na semifinal contra a França. Depois voltou a fazer, já com essa geração atual, na Copa de 2018, eles chegaram na final, na final, eliminando a Inglaterra na semifinal e tudo mais, e perderam na final para a França de novo. E na Copa de 2022, na Copa seguinte, a Copa passada, a Croácia eliminou o Brasil nas quartas, né, como todos nós lembramos, infelizmente, e chegaram a ser e foram eliminados na rodada seguinte para a Argentina já na semifinal. Então, mais uma vez chegando na semifinal, ou seja, uma seleção que já jogou em pouquíssimos anos de história de Copa do Mundo, já chegou em 2 semifinais, já jogou em 3 semifinais, inclusive uma delas passando para a final, sendo vice-campeão. Isso é uma história de Copa de time grande, podemos falar assim, né? Sim, como que eu tava falando isso? Então a Croácia é um time assim que já tem mais cancha em Copa do Mundo, e essa geração atual foi a geração que já tinha conseguido uma semifinal, 2 semifinais com uma ida pra final. E que era muito marcado de, tipo assim, eles jogam muito bem, tem muito talento, né? O Modric é a grande cara da geração, mas além de ter muito talento, muito controle de bola e tudo mais, eles são times, assim, muito guerreiros no sentido, não no sentido que eles são violentos e nada disso, mas no sentido, assim, que eles aguentam muito, que muitos desses jogos, esses mata-matas que eles conseguiram passar, as partidas acabavam indo pra prorrogação. Às vezes indo pro pênalti, às vezes não. Enfim, e dessa vez quase que acontecendo de novo. A Croácia abriu o placar. O primeiro tempo foi equilibrado, o segundo tempo, Croácia jogando melhor, abriu o placar. Fez um 2-0, mas foi anulado corretamente por impedimento. Assim, é muito difícil ser anulado incorretamente por impedimento no VAR, né? Aí, Portugal... É aquela coisa, Portugal não tá funcionando muito bem. Na minha opinião, não tá funcionando muito bem. E um dos motivos é que tá tendo um desequilíbrio com o Cristiano Ronaldo. O equilíbrio todo, eu sempre faço essa mesma comparação, porque são jogadores meio que parecidos, assim. Grandes craques dos seus países, definitivamente o mais craque do time, mas que não estão mais no auge, e fica difícil saber como é que eles podem ajudar o time e ser ajudados, como ajudá-los a ajudar o time, né? Entre Messi e Cristiano Ronaldo, entre Argentina e Portugal. E o tanto que a Argentina desenvolveu um certo equilíbrio de ajudar o Messi a ajudar a Argentina, que Portugal não tem tido o mesmo sucesso em arranjar esse equilíbrio. Então, eu sentia que o Cristiano Ronaldo estava atrapalhando taticamente Portugal e fez essa coisa, tipo assim, não é nem, eu acho que é uma cobrança interna e externa de sempre querer passar a bola para ele, sei lá, eu não sei explicar. É bem complexo, mas, enfim. E aí o que aconteceu foi que tipo, teve um lance do Nuno Mendes, se eu não me engano, que ele podia tentar chutar, aí passou a bola pro Cristiano Ronaldo, a bola não conseguiu chegar, não sei o que, mais um lance perdido. E aí eu tava tipo assim, tava pensando assim comigo, né? Porra, será que o Cristiano Ronaldo vai ser... Tipo assim, o Cristiano Ronaldo tá atrapalhando o Portugal ao ponto que eles vão ser eliminados, mas ao mesmo tempo tinha que lembrar por que eles mantêm o Cristiano Ronaldo mesmo quando ele tá atrapalhando o time. Porque o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo, né? E o cara muito oportunista recebeu uma bola com muita categoria, dominou e chutou, fazendo um golaço, e aí foi anulado de novo por impedimento. Mas logo em seguida a Croácia deu uma vacilada no escanteio, o zagueiro agarrou um caboclo lá de Portugal, pênalti, Cristiano Ronaldo bateu e fez o gol. Aí ficou aí no 1-1, o jogo ficou assim por muito tempo, Croácia conseguiu fazer outro gol. E nessa hora o Cristiano Ronaldo foi substituído, e aí foi substituído quando tava tendo a análise do VAR, e realmente o cara tava impedido. Segundo gol da Croácia anulado, partida ainda 1-1. E aí foi naquele
A partida tava ficando naquele momento de deixar mais ou menos em banho-maria, mas a Croácia tava atacando e atacando bem, atacando bem, atacando bem, atacando bem. Quando o Cristiano Ronaldo saiu, eu senti também que o time melhorou um pouco por essa questão de equilíbrio que eu falo do ataque, do meio campo com ataque, e sentindo que, tipo assim, não tava tanta coisa. Eu tava pesquisando o nome dele, que eu tinha me esquecido, do Gonçalo Ramos, permitiu, acho que, um pouco mais dinâmica. E aí, nos minutos finais, porque, tipo assim, depois do gol de Portugal, eu senti que a Croácia tava jogando melhor. Mas nos minutos finais do jogo, assim, sei lá, talvez, assim, dos 40 do segundo tempo pra frente, Portugal ficou melhor. E ficou botando em cima e ficou fazendo uns cruzamentos. E aí, num cruzamento lindo do Rafael Leão, o cruzamento lindo do Rafael Leão, o Gonçalo Ramos foi lá, cabeceou e fez o gol. O 2-1 já nos acréscimos do segundo tempo. Croácia foi com tudo pra cima, dando gás. E aí, sei lá, no final do final, conseguiram fazer um gol. E todo mundo sabe o que aconteceu, né? Fez um gol. E aí o cara poderia estar impedido, dependeria se a bola tivesse tocado no segundo jogador depois do cruzamento ou não. E ficou aquela dúvida, pelo vídeo parecia que não tocava, mas passava raspando pelo cara. E aí fizeram um eletrocardiograma, sei lá, uma linha lá que tinha lá, que mostrou um movimento e que, segundo o que se entende daquilo, é porque a bola triscou no cabo lá. Então foi isso, muito louco. Terceiro gol no lado da Croácia. A Croácia precisou fazer 4 gols pra ter um gol valendo, assim, tudo dentro da justiça, né? E... é foda. Mas assim, e aí ficou essa tensão até o final. Então foi assim, um jogaço. Um jogo que não teve prorrogação, mas como se tivesse. Porque nessa putaria toda acabou que teve, sei lá, uns 20, 25 minutos de prorrogação. Nem me lembro quanto tempo que teve, né? Não, acho que 25 não, mas teve de 15 a 20 minutos de prorrogação. De acréscimos. Não teve prorrogação, mas teve tanto acréscimo que foi um tempo de prorrogação, digamos assim. Enfim, jogaço, né? Outro jogaço. Beleza. E aí se foram fechando ali. Isso aí foi fechando. Ah, não, teve um jogo. Aí teve o jogo da madrugada, que o jogo foi só dos verdadeiros pra assistir, que foi o jogo entre Suíça e Argélia, que é um jogo que não teve tanta graça assim. 2 times, um nível um pouco mais baixo que esses outros que eu tô comentando até agora. Suíça e Argélia, a Suíça ganhou sem muita dificuldade por 2-0, mas também assim, não foi um jogo muito brilhante do lado da Suíça nem tudo mais. Mas a Suíça é um time que eu respeito pela sua capacidade defensiva, né, sincronicamente. Beleza. Aí na sexta-feira, oficialmente, tivemos Austrália e Egito, um jogo também, assim, de 2 seleções de um nível um pouco mais baixo. Fizeram um bom jogo, o Egito abriu o placar, a Austrália empatou, ficou naquela coisa, aquela disputa, pau a pau ali, até a prorrogação. Não aconteceu nenhum gol na prorrogação, fomos para os pênaltis, e nos pênaltis o Egito passou, com o detalhe do craque do time do Egito, né, o Mo Salah, batendo um pênalti com cavadinha, né. O Egito nunca tinha ganho uma partida em Copa do Mundo, né? Que é muito louco, né? Inclusive, eu nunca sei explicar por quê. Porque, tipo assim, quando eu crescia, eu acompanhava mais Copa do Mundo do que competições continentais, tirando, claro, a Copa América, né? Que eu assistia quando passava. Então eu não tinha muita noção sobre a Copa Africana de Nações. E quando eu ia assistindo Copa do Mundo, eu via muito vídeo sobre Copas do Mundo passadas, antes de eu nascer e tal. Então eu tinha noção, assim, de, pra mim, as grandes seleções africanas eram Camarões, né, os Leões Indomáveis, Senegal, Nigéria, né? Eu não pensava em Egito como uma grande seleção africana. Até porque eles nunca, até a Copa agora, de 2026, eles nunca tinham nem ganho uma partida em Copa do Mundo. E aí, pra minha surpresa, quando eu fui pesquisar sobre a história bem mais recentemente, sei lá, relativamente poucos anos atrás, eu fui pesquisar sobre a história da Copa Africana de Nações, quando tava rolando a Copa Africana de Nações, eu vi que o Egito era o maior vencedor. Eu fiquei tipo, como é que eles são os maiores vencedores? Eles, tipo assim, na Copa do Mundo. E como é que, né, tá entendendo? Essa grande diferença entre Copa Africana de Nações e Copa do Mundo. Mas o fato é que o Egito, eles nunca tinham ganho uma partida em Copa do Mundo. Até ganharem agora na fase de grupos contra... Deixa eu me lembrar aqui quanto foi que eles ganharam. Qual era o grupo deles? Era com Bélgica, Irã e Nova Zelândia. Contra a Nova Zelândia. Foi aquela partida que foi 3-0 ou foi 3-1, né? Que teve 3 gols, né? Um gol que eu falei que eram os gols da lenda, vale. Sim, macho, vamos. Enfim. Ou seja, como eles nunca tinham ganho uma partida, eles também nunca tinham passado de fase. Então foi a primeira vez que eles jogaram no mata-mata de uma Copa do Mundo e conseguiram, na primeira vez jogando no mata-mata, passar para as oitavas de final. Grande feito para a seleção egípcia. Inclusive, eles continuam tendo só uma vitória, né? Porque eles passaram do mata-mata empatando nos pênaltis. Mas enfim, ganhou, tá ganhado. Gente, eu sei que eu já engatei sobre outros 2 jogos aqui, mas eu queria ter falado um pouco sobre
os jogos anteriores, os confrontos, né? Eu vou deixar pra falar no final, então. Beleza. Pra não quebrar o ritmo do vídeo. Show, foi mal. Foi mal, galera. Beleza, então falei Austrália, Egito, aí teve Argentina e Cabo Verde, que puta que pariu, que jogaço. Eu não sabia o que esperar desse jogo. Muita empolgação com Cabo Verde, uma seleção que eu já falei várias vezes, o tanto de como eu me sinto culturalmente, como todo brasileiro deveria se sentir também, mas assim, eu me sinto culturalmente muito próximo de Cabo Verde, pela questão dessa fusão da origem africana com a origem da colonização portuguesa, né? No caso do Brasil também tem, obviamente, a herança e o DNA cultural e de DNA indígena, mas assim, duas outras partes da cultura brasileira muito fortes também estão ali em Cabo Verde. Eu sei que eles também falam o crioulo cabo-verdiano, mas eles também são lusófonos, né? Então a gente compartilha isso, eles veem as novelas brasileiras, tem muita coisa em comum, já falei em vários vídeos, eu não vou repetir do que eu falei. E eu já tinha previamente antes da Copa do Mundo, e com certeza a partir da Copa do Mundo vai só fortalecer isso, um carinho muito grande entre mim e Cabo Verde. É porque eu tava pensando que tinha uma época que tinha um voo direto entre Fortaleza e praia, né, também. Enfim, o que eu ia falar mesmo? Enfim, eu curto muito Cabo Verde. E eles estão muito bons nessa Copa. Muito heróicos. E não só heróicos na loucura, chutando toda a bola pra cima e jogando bem. Né? Passaram num grupo dificílimo, talvez o grupo mais difícil da Copa. E ia enfrentar a Argentina nos 16avos de final. E a Argentina que vinha fazendo uma Copa muito boa até então. E eu não sabia o que esperar muito desse jogo. Eu achava que a Argentina ia passar. E eu não sei o que esperar muito mais do que isso. E aí quando o Messi abriu o placar 1-0, fazendo seu 7º gol nessa Copa do Mundo, já igualando a sua melhor Copa do Mundo, que tinha sido a Copa do Mundo anterior em termos de gol. Uma loucura, né? Com só 4 rodadas, o maluco já ter 7 gols. Aos 39 anos. Chegando a 20 gols ao todo em Copas do Mundo, né? Loucura. Quando ele fez 1-0, eu achava que, tipo assim, não sei se Cabo Verde vai ter a força pra dar dificuldade agora, depois já ter... Porque, tipo assim, na minha cabeça, o melhor cenário possível para Cabo Verde seria ser um jogo parecido com a Espanha, que o time não consegue fazer gol, vai se desesperando e tal, e Cabo Verde conseguindo se fechar. No partir do momento que o Cabo Verde tivesse que ir atrás, eu tinha a impressão que ele ia abrir mais espaços e o outro time com mais experiência e mais força cronicamente futebolística ia conseguir se aproveitar disso. Mas eu não podia estar mais enganado, porque o Cabo Verde, na verdade, conseguiu igualar o jogo, e aí no segundo tempo empatou. E ficou aquele 1-1, com os dois times jogando bem, um pra cima de outro. Não é que tipo, foi um massacre e o Cabo Verde soube sofrer. Não, foi um jogo pau a pau. 1-1 foi pra prorrogação. Na prorrogação, um golzinho besta ali no escanteio, pá! A Argentina fez 2-1. Eu já tava, porra, não sei o que. E aí, com um golaço. Deixa eu pegar até o nome do cabo pra homenagear aqui, porque que golaço que o cara fez. Isso, Lopes Cabral. Porra, meu irmão, tu fez um golaço ali na quina, ali na ponta esquerda, puxou a bola assim na entradinha na área, bem na quina da área, quase sem ângulo, chutou. Que golaço, cara. E aí ficou naquela coisa até no finalzinho do segundo tempo da prorrogação, ali faltando 4 minutos para acabar o jogo mais ou menos, no cruzamento do Messi, teve um gol que foi até contabilizado como um gol contra do Diney. 3-2, jogaço. A Argentina passando sufoco por falhas da Argentina, sim, do ponto de vista da Argentina você pode falar que teve falhas, mas também por muito mérito de Cabo Verde. E que seleção e que Copa do Mundo esses cabas fizeram, viu? Vozinha, como sempre, tampando um gol, fazendo jogar, participando muito ativamente. O time de Cabo Verde muito guerreiro, e não só aquele, guerreiro e não sei o que, guerreiro e jogando bola, que os cabas foram atrás da Argentina 2 vezes para fazer 2 gols, fazendo 3-2. Eu não posso, assim, falar mais do que o necessário de quanto Cabo Verde honrou nessa Copa do Mundo e representou e fez todo mundo do Brasil torcer muito por eles, né? Foi muito foda. E aí, pra fechar os 16avos de final, tivemos a partida entre Colômbia e Gana, que foi uma partida que não teve muitas emoções. Colômbia fez um gol relativamente no começo do primeiro tempo,
E continuou meio que dominando a partida, não botou muito perigo, mas estava mais na frente. Gana não, também deu muito perigo e acabou sendo isso mesmo. Colômbia até chegou a fazer um segundo gol no finalzinho, mas foi anulado por impedimento. E acabou ficando nisso aí, 1-0 mesmo. Então, beleza. Esses foram os jogos. Deixa eu ver mais ou menos quais são os confrontos que vão ter, porque eu posso falar sobre eles. Vai ter Espanha e Portugal, que vai ser talvez o duelo mais esperado aí das oitavas de final. Espanha e Portugal, historicamente, todo mundo sabe que eles têm muita história, né? Eles estão ali na Península Ibérica, esses dois países compõem a Península Ibérica. Eu não sei se, sei lá, Andorra é considerado a Península Ibérica, é um país bem pequenininho em área, na fronteira ali entre a Espanha e a França. Mas enfim, dos países assim, grandes, é só Portugal e Espanha. E tem toda aquela história de como eles saíram invadindo os outros países aí do mundo, naquela época ali das navegações, que era uma disputa entre eles, de quem era mais escroto. Mas enfim, eles tinham uma disputa ali naquela época. Português, espanhol, toda aquela coisa. E até hoje eles, obviamente, mantêm seus lados geográficos e até as línguas se comunicam muito. Os países que foram colonizados por eles se comunicam muito. Então existe muita coisa de mundo entre Portugal e Espanha, obviamente. Tratado de Tordesilhas, né, que a gente estuda no colégio e tudo mais. É até difícil saber qual país que foi mais escroto. Porque assim, atualmente... Eu não vou nem falar muito sobre eles, mas assim, naquela época eles foram bem malvados em rei, né? Mas enfim, depois da Copa do Mundo, mas falando de bola, né, que é o que eu queria falar aqui mesmo, entre Espanha e Portugal, tem alguns confrontos bem interessantes, né? Em Copa do Mundo, eles se enfrentaram acho que 2 vezes, pelo menos eu me lembro de 2 vezes, teve uma vez que foi bem marcante, que foi a Copa do Mundo de 2010, que eles se enfrentaram nas oitavas de final. O Cristiano Ronaldo estava tipo, no auge da forma ali, né? E a Espanha ganhou de 1-0 na campanha que ia ser campeão do mundo. Fato que se repetiu na Eurocopa de 2012, que a Espanha viria a ser campeã também da Eurocopa, né? Ela foi, tipo, 3 títulos seguidos. Eurocopa 2008, Copa 2010, Eurocopa 2012. E enfrentou Portugal, se eu não me engano, foi na semifinal, que eles venceram ali também. Portugal. E outro jogo em Copa do Mundo tinha sido a Copa do Mundo 2018, que foi uma partidaça, não sei se vocês se lembram, foi a estreia dessas duas equipes na Copa do Mundo 2018, com o Cristiano Ronaldo vivendo talvez o auge do seu auge, né, ali quando ele teve 3 Champions seguidas e tudo mais. Ele vinha de 2 vezes seguidas ser o melhor do mundo pelo Ballon d'Or da France Football, e eu acho que também pelo prêmio da FIFA, se eu não me engano. Talvez ainda era unificado nessa época, eu não sei, não tenho certeza, mas não vem ao caso. E na estreia deles na Copa, o Cristiano Ronaldo meteu um que o povo chama de hat-trick, né? Fez 3 gols contra a Espanha e o jogo foi 3-3, um jogaço. Teve outros jogos também, como na Eurocopa de 2004, que Portugal chegou até a final em casa, né? Mas não chegou a ser campeão, eliminou a Espanha. E teve também, agora mais recentemente, a final daquela Nations League lá, que, tipo, pra mim é um bando de amistoso que eles fazem, mas enfim, tem uma finalzinha lá e teve a final, e a final foi nos pênaltis, e era o grande confronto entre Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo, e deu dessa vez Cristiano Ronaldo, chegou até a fazer gol nesse jogo, né? Enfim, Espanha é muito mais time, mas Portugal não fica muito atrás, Portugal tem um time bom, mas eu sinto que se Portugal não melhorar significativamente o que eles têm feito na Copa do Mundo até agora, a Espanha passa. Mas talvez assim, por conta de ser um clássico, ou talvez por conta das experiências dos jogos anteriores, Portugal consiga crescer. Enfim, vamos ver. É uma expectativa para um grande jogo. O outro jogo que vai ter vai ser Suíça contra Colômbia, que é um jogo assim que não tem muito histórico em Copa, acho que eles nunca não, eles já se enfrentaram uma vez, e coincidentemente também nos Estados Unidos, na fase de grupos da Copa dos Estados Unidos, a Colômbia ganhou, mas assim, não tem um peso histórico muito grande o confronto entre Suíça e Colômbia. Espero que os nossos hermanos colombianos vão passar para as quartas, né? Mas vamos ver, não sei. Vai ser bem difícil, e tá se desenhando uma chave ali que talvez vá ter Colômbia e Argentina, será? Não sei, vamos ver. Porque o outro jogo vai ser entre Argentina e Egito. Argentina e Egito não tem nenhum confronto interessante.
Eu tava dando uma olhada, né, ver se tinha, nunca se enfrentaram na Copa do Mundo. O Egito tem uma história, como eu tava falando, o Egito tem uma história muito pequena em Copa do Mundo até agora, né? Talvez vai ser agora que eles vão mudar isso, não sei. A tendência é que não, mas nunca se sabe, né? E aí, a Argentina contra o Egito não tem muita coisa, mas aí eu fui ver. A grande expectativa desse jogo, na verdade, é mais o Messi contra o Salah, né? Os grandes craques de cada seleção. E o Messi e o Salah vai ser o terceiro grande confronto entre eles. Eu até tava na dúvida, porque eu achava que tem umas Champions aí, que o Barcelona foi eliminado pra Roma, eu achava que o Salah podia ser da Roma ainda, mas não, ele já tinha saído da Roma. O Messi e o Salah se enfrentaram no Barcelona e Roma na Champions, eu acho 15, 16, sei lá, na fase de grupos, que eles empataram em Roma e em Barcelona foi tipo 6-1. O Salah não jogou. E aí depois eles voltaram a se encontrar com um jogo muito mais famoso, que foi naquela semifinal da Champions de 2019, que foi entre Barcelona e Liverpool, e que no primeiro jogo em Barcelona, o Barcelona e o Messi fizeram um grande jogo. Foi uma das grandes temporadas da vida do Messi, inclusive quando ele já era considerado um cara velho demais, e estamos aqui 7 anos depois falando dele jogando numa Copa do Mundo, arrasando. Claro que, tipo assim, ele tá jogando no Inter Miami e tudo mais, mas, tipo assim, eu já achava que, tipo assim, porra, o auge do Messi já deu uma passada, e eu acho que naquele ano ainda não, né, porque ele fez um jogo muita bola naquele ano. O Barcelona já era bem pior do que em anos anteriores, e o Messi meio que levou eles nas costas até a semifinal, e enfrentou o Liverpool, um jogaço do Messi, ele fez 2 gols, e o Barcelona ganhou de 3-0, mas mal sabia o Messi que na volta, também o Messi fazendo um grande jogo, deixando os companheiros na cara do gol várias vezes, e eles perdendo, mas o Barcelona ia se implodir e perder de 4-0 pro Liverpool sendo eliminado. E como a gente sabe, o Liverpool eventualmente ia ser campeão da Champions League. Inclusive teve campeão da Champions League no ano que o Flamengo tinha sido campeão da Libertadores, e o Liverpool ganhou do Flamengo no Mundial de Clubes, se não me engano, no Catar naquela época, né? O que eu ia falar? Então, mais um detalhe importante: o Salah, se eu não me engano, não jogou aquele jogo, né? Não jogou aquele jogo Não jogou aquele jogo do... Deixa eu só checar essa informação, porque essa informação é muito louca, né? Eu acho que ele tava machucado, ó. Deixa eu ver aqui. Ele não jogou a partida em Anfield. Ou seja, ele só jogou a partida que o Barcelona ganhou. Mas de todo jeito foi uma vitória, assim, do Liverpool em cima do Barcelona, assim, uma vitória do Salah, mas ele nem jogou. Enfim, agora eles vão se encontrar nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Então, o que eu posso falar sobre esses 16 avos de final é que foi muito irado. Foi muito rocheda mesmo acompanhar todos esses jogos. Obviamente teve alguns jogos que foram mais paia. Teve alguns jogos que não teve tanto futebol bonito, mas que foram muito emocionantes, como Alemanha e Paraguai, com o Paraguai passando nos pênaltis, como Holanda e Marrocos, até um nível acima, mas assim, não teve tanta emoção no sentido assim de lance, assim, mas também foi pros pênaltis. Muitos jogos indo pros pênaltis, muitos jogos sendo decididos na prorrogação, ou quando é em prorrogação, muitas vezes decididos nos acréscimos do segundo tempo, como Brasil e como Canadá e África do Sul, Brasil e Japão, Portugal e Croácia, né? Teve muitos jogos, assim, só jogo assim que tem de tudo assim que foi iradíssimo de assistir. Portugal e Croácia, iradíssimo de assistir. Bélgica e Senegal, fiquei muito puto, mas tipo assim, analisando neutralmente, que jogaço, cara, um 3-2 um 2-0 que rapidamente virou um 3-2, né? Brasil e Japão também jogaço, uma virada, muitas viradas, né? Inglaterra e Congo Democrático, também outra virada. Argentina e Cabo Verde, puta merda, que jogaço, né? Assim, muitos jogos, muitos bons de ver, ou seja, foi um grande sucesso os oitavos de final, e espero que a gente tenha o mesmo tipo de emoção aí nas oitavas também, e espero que o Brasil consiga aí, porque já vai ter o jogo entre Brasil e Noruega. Eu sei, eu já teve 2 jogos das oitavas, mas eu vou falar sobre eles depois. Enfim, grande Copa do Mundo até agora, muitas partidas, muito equilíbrio, muitos craques aparecendo.
E é isso aí, galera. Valeu e é nóis.